não sei se é uma forma de compensação ou de simular um ideal que eu achei que eu deveria ser, pois sendo uma mulher pisciana sempre fui muito boazinha, sempre fui muito em paz, nunca fui muito pé na porta. Porém, desde muito cedo, e até hoje eu ainda gosto, eu tinha um gênero favorito que eu carinhosamente chamo de mulheres com raiva. Eu comecei a ouvir música da forma que eu escuto hoje, prestando mais atenção e sendo bem nerd sobre isso, ainda muito nova, porque eu encontrei uma combinação perfeita para isso acontecer, que foi o interesse próprio que eu já tinha, a amizade com meninas um pouco mais velhas do que eu me mostravam coisas que eu não conhecia, que eu ficava querendo descobrir, e terceiro, acho que o mais importante, que é ser uma criança do final dos anos 90 e viver essa fase de usar computadores e internet sem muita supervisão. Então eu encontrava muita coisa, baixava coisas no 4Share e ficava ali descobrindo. E esse momento de começar a ouvir música com os meus próprios ouvidos foi quando eu encontrei o meu gênero favorito da época, que era mulheres com raiva, e que até hoje continua sendo muito forte. E a primeira dessas bandas foi The Donas, uma banda que, primeiro, não tem tudo no Spotify, a discografia tá perdida pela internet, você encontra no YouTube e tal, mas não tem tudo organizado lá. E é uma banda que não existe mais também, né? Elas se separaram tem um tempo já. Eu sei que a vocalista, que é a Brad Anderson, hoje em dia, tipo, é psicóloga ou estudou psicologia, alguma coisa do tipo. Mas elas têm um papel muito importante nessa definição do meu gosto e também dessa caracterização do que seria o gênero Mulheres com Raiva, porque eu acho que elas são um exemplo perfeito, além de ser o primeiro. Primeiro que elas começaram muito novas a fazer música, eu acho que aí é uma coisa que era muito importante pra mim enquanto criança. Elas tinham 13, 14 anos, assim, 15, eu acho, no máximo, quando lançaram o primeiro álbum delas, que, se não me engano, é do ano que eu nasci. E esse primeiro CD, o The Donas, ele é muito... sabe? É uma coisa muito Ramones, assim, as guitarras muito aceleradas, elas estavam sem muita paciência, as faixas tinham no máximo 2 minutos de duração. E depois, na carreira, elas foram caminhando também pra uma feminilidade maior, serem mulheres mais maduras e se mostrarem dessa forma. O que eu acho que também é interessante nesse contexto. Tanto que tem um álbum delas chamado Turn 21, que fala justamente sobre isso, de agora somos mulheres adultas. Porém, o álbum anterior a esse é o mais famoso delas e é o Spend the Night. Inclusive, eu tenho ele aqui. Parênteses, porque eu tenho que contar essa história. Esse foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Aos 12 anos de idade, eu fui pela primeira vez à cidade de São Paulo. Uma experiência indescritível que me mostrou o que era a vida de verdade. Eu falei para o meu pai uma frase que até hoje nós lembramos em família, que foi: eu adorei São Paulo, é aqui onde tudo acontece. E nessa viagem eu falei para o meu pai que tinham duas coisas que eu não poderia deixar de fazer: ir no Parque da Mônica e ir na Galeria do Rock. E aí eu comprei esse CD. Como eu falei, esse aqui é o mais famoso delas, tem a faixa mais famosa, provavelmente, de The Donas de toda a história, que é Take It Off. E nessa época, né, desse álbum aqui, elas entraram em trilha sonora de filme, do Meninas Malvadas, do Jawbreaker, que é aquele famoso, assim, que virou um clássico cultzinho, sabe? Então elas começaram a expandir um pouco esse rolê não tão underground mais, e agora é um pouco mais mainstream. O que traz uma coisa muito interessante, que são as críticas do público. Quando eu era mais nova, eu lembro de ler entrevistas e ver coisas sobre The Donas, e elas falando que elas recebiam muitas críticas de outras mulheres porque elas incitavam algumas coisas não tão legais nas faixas, como muita rivalidade feminina. Era uma coisa muito centrada ali na figura do homem e na figura da relação, né, e ser muito pick me, esse tipo de coisa. Isso era desde sempre, assim. Esse primeiro álbum delas que eu falei, que é o The Donas, ele tem uma faixa que é Get Rid of That Girl, que é basicamente... é isso, vamos nos livrar dessa garota, porque ela namora com um cara que eu quero ficar. Então, além de eu ter contato com esse mundo das mulheres raivosas, eu também tive um primeiro contato na minha vida com ondas feministas, né? E outras mulheres criticando a fala e a postura dela em relação a outras mulheres. A segunda banda, Mulheres com Raiva, que eu fiquei muito fã, ainda muito nova, e eu devia ter os meus 13 anos, foi um pouquinho depois de conhecer The Donas, e foi The Runaways, outra que eu acredito que resume bem o que tudo isso quer dizer. Inclusive, eu tenho a Joan Jett aqui tatuada no meu braço. Eu gosto bastante até hoje. Também é uma banda com adolescentes ali no início, de uma forma até mais transgressora, digamos assim, pois estamos falando de uma banda dos anos 70. Ali no boom do punk rock, garotas queriam se juntar pra fazer esse tipo de música e muitas vezes elas não tinham esse espaço, como é o caso da Joan Jett, que eu tenho tatuada. Tem uma anedota assim muito curiosa sobre ela, que aparece até no filme, né, que foi feito depois, estrelado pela Dakota Fanning e a Kristen Stewart,
que ela disse que queria tocar guitarra, foi na aula e o professor falava, tipo, não, mulher não toca isso, mulher não toca rock. Ela falou, foda-se. Porém, The Runaways tem essa perspectiva diferente também, porque as letras, elas não são mais tanto sobre essa rivalidade feminina, até porque estamos falando de mulheres sapatão, então agora temos o tesão tomando conta. E tem muitas faixas, assim, sobre conquistar a liberdade. Assim, eu falei que não tem rivalidade feminina, mas não deixa de ter críticas, até porque Cherry Bomb, que é a faixa mais famosa de The Runaways, até hoje tem um comentário sobre porque sexualizava muito aquelas meninas muito novas, né? Porém, outra grande representante do meu gênero Mulheres com Raiva. Quando eu fiquei mais velha, na minha adolescência, chegamos em outra que também, pra mim, é um exemplo muito bom, que é Hole. Eu tava ali com os meus 14 anos, assim, quando eu fiquei sabendo que aquela história trágica e mítica da figura do Kurt Cobain tinha uma mulher envolvida, e tinha toda uma controvérsia e que existia uma banda dela também, eu falei, já sei o que eu vou querer saber mais. Porque, né, eu queria apoiar mulheres. E aí eu descobri mais uma das bandas da minha vida, quando eu descobri Hole. Não é uma banda com uma carreira tão extensa, não tem tantos álbuns assim, mas eu acho que nem precisa ter pra entrar nessa minha seleção, porque, né, tem toda essa história da figura da Courtney Love envolvida em muita coisa, sendo bastante falada. E o álbum deles, que é o Live Through This, de 1994, se eu não me engano, o álbum em si já tem muita coisa, assim, que dá pra falar. Independente, se fosse só esse, já tava bom. Sempre que eu posso, eu falo sobre a faixa Asking For It, que eu acho que, meu Deus, assim, como pode? Tantas coisas envolvidas. Pressão de gravadora pra lançar álbum, e Kurt Cobain falecendo, e essa mulher ficando viúva, e ela sofrendo um episódio de abuso, assim, pelos fãs, né, num show que ela fez um mosh e a galera passou a mão nela. Tem tanta coisa, véi, que, tipo, óbvio que essa mulher vai ser completamente raivosa e vai querer matar todo mundo. Enfim, todas as faixas do álbum, na verdade, tem algo assim, sabe, véi? Jennifer's Body é muito assim... Violet é assim... Eu também tenho uma tatuagem. Véi, essa daqui eu fiz em mim mesma e depois que eu terminei, eu achei que ficou igual a letra do Harry Potter. Fiquei tão arrependida. Mas enfim, eu tenho essa Softer Softest. E eu vinha esse tempo todo falando de temáticas que elas abordam e o fato de serem mulheres e mulheres novas se juntando e fazendo coisas. Mas também eu acho que tem o fato de serem roqueiras, né? A sonoridade influencia bastante no gênero Mulheres com Raiva. Eu tava vendo os meus CDs aqui pra ver se tinha algum outro exemplo disso. E sim, nisso eu sou millennial, eu tenho uma coleção de CDs. E eu acho que esses três são os exemplos principais, assim, mais marcantes da minha vida. Mas até hoje eu continuo assim. Eu não tô tão roqueira, estressada, como quando eu era mais nova e criança até. Mas eu ainda me interesso muito pelo que as mulheres têm a dizer, então eu gosto muito de bandas que tem mulheres fazendo parte. Tem algumas mais novas, assim, que eu gostei muito quando elas surgiram, tipo, tem Slut Ever, véi, que eu queria muito que essas mulheres voltassem, eu gostei muito do primeiro trabalho delas e tudo que elas lançaram até o momento. Independente, sabe, se são mulheres fazendo rock, se são mulheres novas, se são mulheres mais velhas, se são pessoas que estão fazendo uma coisa que eu nem entendo direito ainda, porque isso acontece também, né? Eu escuto muita música que eu fico tipo, véi, não tenho nenhuma familiaridade com isso, eu não sei de onde isso veio, eu não sei o que se representa. Mas ainda assim, eu tenho muito interesse sempre. Véi, eu não vou pegar uma guitarra pra tocar e eu não sou a pessoa com a postura mais poucas ideias que tem no planeta Terra. Então eu gosto muito de ver e de apoiar outras mulheres que têm essa postura e têm esse jeito e têm essa coragem. Porque enquanto não sou eu fazendo, eu estou aplaudindo e dando palco pra que elas façam sim. Véi, eu tô tão doida pra raspar essa sobrancelha. Ó pra isso, que coisa linda. Mas enfim, é mais ou menos isso que eu espero que ainda aconteça, sabe? Eu falo sobre as coisas que eu gosto na internet porque sim, eu sou nerd sobre isso e eu quero muito ficar falando. Mas também porque eu espero muito que isso chegue mais pessoas de alguma forma e que meninas mais novas ou mais velhas que eu também descubram outras mulheres com raiva e apoiem outras mulheres com raiva e outras bandas incríveis também que tem por aí. Assim como eu descobri no Orkut quando eu tinha 11 anos de idade. Véi, essa foi a primeira foto que eu vi de The Donuts e eu ainda lembro.